Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a distribuição normal. Quando a gente fala que uma variável contínua x segue distribuição normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado, em que μ aqui é um número real qualquer e sigma ao quadrado é tal que sigma é maior do que zero, tá? Se a função de densidade e probabilidade, né, dessa variável aleatória, então tem essa forma, tá? f de x, então, a função de densidade vai ser 1 sobre raiz de 2π vezes sigma, exponencial de menos meio vezes x menos μ sobre sigma ao quadrado. Tá? Uma fórmula um pouco estranha, né? E essa fórmula ela vale então para qualquer x real. Então o suporte dessa variável aleatória, né, são todos reais. Ela pode assumir qualquer valor real. Então a gente denota dessa forma que x segue distribuição normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado. Alguns autores usam aqui como no segundo parâmetro o sigma, tá? Mas eu vou usar o sigma ao quadrado. Muitos autores também usam sigma ao quadrado, vou adotar essa notação. Bom, em relação à função de densidade de probabilidade da distribuição normal, né, ela tem esse gráfico que a gente fala que tem forma de sino, né, então ela tem esse formato aqui, né. Ela é simétrica em relação a μ, tá? Então aqui está o μ na verdade é onde ela assume seu máximo valor, né, o valor quando x é igual a μ, então você tem o maior valor possível aqui da sua função de densidade. E ela é simétrica, né? Significa que esse pedaço aqui desse lado, né, que está aqui é igualzinho o que está lá do outro lado. Tá? Okay? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de uma variável aleatória x com distribuição normal e média μ ser menor do que μ? Vai ser meio. E a probabilidade de ser maior do que μ também vai ser meio, tá? Por causa da simetria dela. Além disso, a gente tem que o limite, né, quando o x tende a menos infinito, dessa função, vai ser igual ao limite quando o x tende a infinito também, que vai dar zero. Então, essa curva aqui ela tem um decaimento, né, que vai tendendo a zero aqui. Então, o eixo x, né, é uma assíntota horizontal. Notem que para todo valor de x, né, essa função de densidade ela é positiva, né, positiva, porque primeiro, né, nesse termo aqui, a gente tem essa constante 1 sobre raiz de 2π vezes sigma. Como o sigma é positivo, né, 1 sobre raiz de 2π vezes sigma é positivo. E depois o outro termo que a gente tem é uma exponencial, né, uma exponencial de qualquer coisa. Exponencial de qualquer coisa é sempre não negativo, sempre positivo, né, não vai ser nunca igual a zero. Isso aqui tende a zero, né, à medida que esse expoente aqui ele aumenta muito, né, tá? Então, aumenta, só que negativo, né? Porque tem um menos aqui. Então, se o x for para mais infinito ou para menos infinito, é a mesma coisa, porque aqui tem um quadrado, né? Então, esse expoente sempre vai ser negativo, né? Só que quando ele ficar muito negativo, então, essa exponencial vai para zero, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. À medida que você vai se afastando aqui do μ, né? Essa curva ela vai tendendo a zero, ok? Bom, a distribuição normal, também chamada de gaussiana, né, também vocês podem ver esse nome aí, distribuição gaussiana, né, a distribuição normal, ela ganhou importância principalmente porque a gente pode observar na prática que muitos fenômenos aleatórios obedecem a essa distribuição, né. Depois a gente vai ver daqui a algumas aulas, né, um pouquinho mais para frente, o teorema do limite central, que é um dos teoremas mais importantes da probabilidade, talvez um dos teoremas mais importantes da matemática, né, ele fornece então a base teórica, né, de por que isso acontece, por que tantos fenômenos aleatórios, né, seguem distribuição normal. Tá? Então ele dá essa noção teórica, né, essa explicação de por que isso acontece. Então, por exemplo, né, se você pega um conjunto de pessoas, né, geralmente a altura né, ela segue distribuição normal. A pressão arterial das pessoas também, né? A velocidade em qualquer direção de uma molécula de um gás ideal. Você pega um gás ideal e mede a velocidade, né, de uma molécula em uma determinada direção, né? Então isso aí segue distribuição normal. E olha só que interessante, né? O erro de medição de uma quantidade física. Quando você faz medições, né, sua medida sempre tem um erro, porque
digamos, o aparelho que você está usando, né, o instrumento que você está usando para fazer a medição, ele tem certas limitações, né, tem a precisão dele, etc. Então você sempre tá cometendo um erro. Esse erro, né, geralmente ele segue distribuição normal. Então a distribuição normal ela aparece numa série de contextos, né, diferentes, é, naturalmente, né? Naturalmente isso aí acontece. Então por isso que ela é uma distribuição tão importante. Além disso, né, ela também é importante porque ela tem propriedades muito interessantes, né? A gente não vai explorar essas propriedades aqui, né? Mas os modelos estatísticos, né, geralmente eles funcionam muito bem quando os seus dados seguem distribuição normal. Quando você foge da distribuição normal, você já tem dificuldade para fazer contas, né? Você geralmente tem que fazer aproximações, tem que fazer cálculos numéricos, você não tem fórmulas fechadas, né? Em muitas situações isso aí acontece. A gente não vai explorar isso aqui nesse curso, né? Mas a distribuição normal ela tem essas propriedades, né? Além de aparecer naturalmente em vários contextos, tá? Bom, o primeiro resultado aqui, né, se x segue distribuição normal, às vezes eu vou abreviar também, ao invés de escrever normal, só colocar só um nzinho, tá? Então, se x segue distribuição normal com parâmetros mi e sigma ao quadrado, então a esperança dela é o próprio mi e a variância é o próprio sigma ao quadrado, tá? Então, os parâmetros da normal são a média e a variância, tá? Eu vou deixar para demonstrar esse resultado mais para frente, tá? A gente vai estudar um pouquinho essa distribuição, fazer uns exemplos. Eu vou deixar essa demonstração aqui um pouco mais para frente, tá, ok? Bom, então aqui eu tenho um exemplo, né, de duas curvas normais, duas distribuições normais. Então eu tenho aqui uma F1, né, que tem uma média μ1 e uma certa variância sigma 1 ao quadrado. E tem essa outra azul aqui, né, que tem uma média μ2, tá certo? Maior do que μ1, e uma variância sigma 2 ao quadrado, que é igual a sigma 1 ao quadrado. Então as duas têm a mesma variância. Então vocês notem, né, que essas duas distribuições têm exatamente a mesma forma, né? Elas só estão deslocadas, né, transladadas uma em relação à outra, porque a média de uma é maior do que a média da outra, né? O M2 é maior do que o M1, mas elas têm a mesma forma, né? Já se eu pegar duas distribuições normais com a mesma média, né, então μ1 igual a μ2, só que com variâncias diferentes, então elas ficam com essas formas diferentes, né? Então aqui eu tenho μ1 igual a μ2, né? E o sigma 1 ao quadrado, notem, essa distribuição aqui, né, então, com a curva preta, que eu estou chamando de F1, tem média μ1 e variância sigma 1 ao quadrado, ela tem uma variância menor, né? Uma variância menor. Você vê que os valores estão mais concentrados, né? Tá certo? Enquanto que a outra ela é mais achatada, né? E mais larga. Então ela tem essa forma um pouco mais achatada. Notem, por exemplo, né? Para qual das duas distribuições, né? É mais improvável você sair, por exemplo, a essa distância aqui, né? Se afastar a essa distância da média, né? Então, digamos, a média está aqui, tá certo? Então, para qual dessas duas é mais improvável você observar um valor à direita desse daqui, né? Ou seja, é um valor maior do que esse daqui, digamos, esse xzinho aqui, né? Então, para a curva azul, né? Essa probabilidade seria isso aqui, né? A probabilidade de eu observar um valor maior do que esse xzinho é essa área. Para a curva preta é uma área aqui tão pequena que nem está dando para ver, né? Está parecendo que a área é até zero, mas na verdade não é. Se a gente desse um zoom aqui, a gente veria que essa área não é zero, né? Porque essa curva aqui nunca encosta lá no eixo X. Ela está encostando aqui por causa da precisão do nosso desenho, né? Existe uma área aqui, só que essa área claramente é bem menor do que a área sobre a curva azul. Então, por isso que essa variância aqui é maior, né? É mais fácil você observar coisas mais distantes da média, né, para distribuições que têm variâncias grandes. Quando a distribuição tem uma variância muito pequena, né, os valores ocorrem geralmente próximos da média, né? Essa é exatamente a interpretação da variância, quando a gente definiu lá o que é variância, né? Bom,
qual que é uma dificuldade que a gente tem, né, ao trabalhar com a distribuição normal? É o seguinte, a sua função de densidade, aqui é um D, né, função de densidade de probabilidade, ela não possui primitiva com forma analítica, né? Então isso significa o seguinte, olha, se você quisesse calcular lá, por exemplo, você tem uma variável x, né, normal, com uma certa média μ, uma certa variância sigma ao quadrado. Aí você quer calcular, por exemplo, a probabilidade de x ser menor do que um certo valor lá a, certo? A probabilidade de x ser menor do que a. Então você teria que fazer o quê? A integral de menos infinito até a da função de densidade, né, dessa normal dx, certo? Qual o problema? Para eu fazer essa conta, né, eu teria que achar uma função f zona, tá certo? Tal que a derivada dela seja a função fzinha. Eu teria que achar essa f-zona. E aí eu faria a f-zona de A menos a f-zona de menos infinito. Certo? Eu faria isso. Aqui, essa f-zona de menos infinito, né, seria zero. Tá certo? Então daria a f-zona de A. Ok. O problema é que essa função f aqui, no caso da normal, ela não existe. Você não existe com forma analítica, tá certo? Essa função ela existe, mas a gente não consegue uma forma analítica para ela. F é igual a pá. Não consigo escrever uma fórmula para ela, né? Então, esse é um resultado que você pode demonstrar. Você demonstra que não existe nenhuma função com forma analítica, né, que seja primitiva dessa função de densidade aqui da normal, certo? Então, como ela não tem primitiva, eu não consigo integrar ela analiticamente. Então, para eu calcular essa probabilidade aqui, por exemplo, né, eu não tenho como calcular diretamente usando uma integral, eu tenho que fazer uma integração numérica, né? Como é que a gente faz integração numérica? Bom, ou a gente faz lá na mão, né, o que é muito trabalhoso, né, é muito trabalhoso fazer uma integral numericamente, né, na mão, ou você recorre a um computador, né, que vai fazer as contas lá para você, né. A outra alternativa que a gente tem é usar uma tabela, né. A gente já tem uma tabela, né, que a gente, ao invés, se a gente não tiver com acesso a um computador que possa nos auxiliar a fazer essa integral, a gente pode usar uma tabelinha, né, que já tem alguns valores pré-calculados. Então alguém já foi lá e já calculou numericamente aquelas integrais, né, para alguns valores aqui, né, que a gente possa estar interessado, e a gente vai lá e consulta essa tabela. Só que imagina o seguinte, né, a normal ela tem dois parâmetros, μ e sigma ao quadrado. μ pode ser qualquer número real, e sigma ao quadrado pode ser qualquer número real positivo. Não tem como ter uma tabela de probabilidades para distribuição normal para todos os possíveis pares μ sigma ao quadrado. Isso é impossível, não tem como, né? Então o que a gente tem? A gente tem só uma tabela para uma normal com parâmetros μ igual a zero, ou seja, média igual a zero, né, e variância igual a 1, tá certo? Essa distribuição a gente chama de normal padrão. Normal padrão. Então, normal padrão é a normal que tem média zero e variância igual a 1, tá certo? Então, a gente só tem a tabela para essa normal, ok? Como é que a gente faz, então, quando o μ não é zero e o sigma ao quadrado não é 1? A gente faz o que a gente chama de padronização, né? A gente pega essa distribuição normal que tem dois parâmetros quaisquer e padroniza para ela ficar com média zero e variância 1, e aí a gente consegue consultar a tabela, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa, olha, uma proposição que eu coloquei aqui, vamos considerar x uma variável qualquer, isso aqui serve para uma variável qualquer distribuição, tá certo? Aqui tem uma certa média, a esperança de x, uma certa variância. Eu estou chamando aqui a média de μ e a variância de sigma ao quadrado, mas a distribuição essa variável tem uma distribuição qualquer, pode ser binomial, pode ser Poisson, pode ser exponencial, qualquer um. Isso aqui vale para qualquer variável, tá certo? Se você pegar essa variável aqui, x, subtrair dela a sua própria média, então estou fazendo x menos μ. Quem é μ é a esperança de x. Então é x menos a esperança de x e dividindo por sigma. Sigma é o desvio padrão, a raiz quadrada da variância. Então, se eu pegar essa variável e subtrair a média, ela fica com média zero, tá certo? E se quando eu divido pelo sigma, que é o desvio padrão, a variância dela fica sendo igual a 1. Tá? Esse é um resultado muito simples de ser demonstrado. A única coisa que a gente vai precisar aqui é de propriedades de esperança e variância que a gente já sabe, né? Espero que vocês recordem.
Então, demonstração, né? A gente tem que a esperança de x é μ e a variância é sigma ao quadrado. Então, a esperança de x menos μ sobre sigma, olha, esse 1 sobre sigma que está multiplicando aqui é uma constante, eu posso colocar do lado de fora aqui da esperança. Né? Então, vai ficar 1 sobre sigma, que multiplica a esperança de x menos μ. A gente sabe que a esperança de x menos μ é a esperança de x menos a esperança de μ. A esperança de μ é o próprio μ, porque o μ é uma constante. Né? E a esperança de x, por hipótese, é μ. Então, μ menos μ vai dar 0. Certo? Então, quando você pega uma variável aleatória e subtrai dela a sua própria esperança, né? Então, essa nova variável, digamos y, né? Chama de y a variável x menos μ, ela fica com média 0, né? Porque a esperança de x menos μ é 0. Tá certo? E quando você divide pelo sigma, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, olha, enquanto aqui na esperança esse 1 sobre sigma ele sai aqui direto, na variância, quando a gente tira uma constante, ela sai ao quadrado, né? Se vocês lembrarem lá as propriedades de variância. Então vai sair 1 sobre sigma ao quadrado aqui, certo? E em cima vai ficar a variância de x menos μ. Só que se a gente lembrar também, né, uma outra propriedade de variância, que a variância de x mais uma constante qualquer é a própria variância de x. Você somar uma constante numa variável não altera a sua variância. Né? Então a variância de x menos μ é a própria variância de x. Né? Então, como a variância de x é sigma ao quadrado, isso vai dar sigma ao quadrado sobre sigma ao quadrado, que é 1. Tá certo? Então, para qualquer variável aleatória, se você quiser padronizá-la, ou seja, deixá-la com média 0 e variância 1, basta você subtrair dela a sua própria média e dividir pelo seu desvio padrão, certo? Agora, o que é interessante aqui para normal? É o seguinte, olha, quando você padroniza uma normal, ela permanece, além dela ficar padronizada, né, passar a ter média 0 e variância 1, ela mantém a distribuição continua sendo normal. Isso não é verdade para toda distribuição, na verdade, na maioria das vezes não é verdade. Né? Pega uma binomial, por exemplo. Imagina que você tem uma variável binomial, um parâmetro, sei lá, 20 e meio. Né? As 20 ensaios, a probabilidade de sucesso de cada um é meio. Essa binomial, ela pode assumir os valores 0, 1, 2, até 20. Né? O número de sucesso pode ser de 0 até 20. Né? Uma binomial pode assumir esses valores, de 0 até 20. Se você padronizá-la, fizer ela ficar com média 0 e variância 1, notem, a média dessa binomial aqui vai ser 10, né, que é 20 vezes meio, e a variância vai ser 20 vezes meio, que vai dar 5. Né? Então, se você pegar esses valores aqui, né, dessa binomial, 0, 1, 2, 3, 4, etc., até 20, subtrair 10, né, e dividir por 5, né, esses valores aqui, em geral, não vão ser inteiros, né, e nem vão ser, você vai ter valores negativos, né, e não inteiros aqui. Essa nova variável não pode ser binomial. Ela não pode ser binomial, certo? Então, se você pegar uma binomial, por exemplo, padronizar, ela vai ficar com média 0 e variância 1, só que ela não vai ter distribuição binomial mais. Né? Isso, em geral, acontece para outras distribuições também, só que no caso da normal, quando você faz isso, ela mantém. Né? Então, se você tem uma variável x normal com média μ, variância sigma ao quadrado, se você pegar agora uma variável z, que é essa x padronizada, né, x menos a sua própria média, que é μ, dividido pelo seu desvio padrão, que é sigma, então essa variável z vai ter distribuição normal e os parâmetros vão ter que ser 0 e 1, né, porque a média vai ter que ser 0 e a variância vai ter que ser 1 pela proposição que a gente acabou de demonstrar. Né? Então a novidade aqui está exatamente em que quando você padroniza uma normal, ela mantém a distribuição. Né? Vamos fazer essa demonstração aqui. Olha. Vamos pegar aqui fx e fz. Só antes, né, da gente voltar, vamos lembrar aqui, né, que a densidade da normal ela é assim, né? 1 sobre raiz de 2π vezes sigma, né? Exponencial de menos meio. E aqui eu tenho x menos μ sobre sigma ao quadrado. Né? Se você agora faz μ igual a 0, né, e o sigma igual a 1, olha, sigma igual aqui vai ser 1, ele vai sumir daqui, aqui também ele vai sumir, e o μ igual a 0, ele vai sumir também. Né? Então isso aqui para μ igual a 0 e sigma igual a 1 vai ficar 1 sobre raiz de 2π, né, exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Né? Então ela simplifica para isso aqui.
tá? Só porque na hora que a gente for mostrar quem é a densidade de Z, a gente vai chegar nisso aqui. Portanto, a gente vai provar que ela é uma normal 0,1, porque a gente vai chegar numa densidade dessa, né? Então vamos considerar aqui a f zona x e f zona z, as funções de distribuição de x e z, né? E as fzinhas aqui, as funções de densidade, né? Fzinha x e fzinha z, as funções de densidade de x e z. Então, a f zona z de zzinho, né, é a função de distribuição de z. Então, ela tem que ser a probabilidade da minha variável z ser menor ou igual a esse zzinho que está aqui, né? O que é a f zona, né, de zzinho? É o tanto que eu acumulo de probabilidade menos infinito até o zzinho, né? Mas o z, por hipótese, é x menos μ sobre sigma. Então, isso é a probabilidade de x menos μ sobre sigma ser menor ou igual a z, né? Agora, se eu multiplicar dos dois lados por sigma, né? Esse sigma vai sumir aqui, aqui vai ficar sigma z. Eu não preciso trocar o sinal, porque o sigma é o desvio padrão, ele tem que ser positivo, né? Estritamente positivo. Então multiplico dos dois lados por sigma e somo o μ, né, dos dois lados. Então vai ficar a probabilidade de x ser menor ou igual a sigma z mais μ, né? Olha, a probabilidade de x ser menor do que alguma coisa é f zona x, é a função de distribuição da variável x, avaliado nessa coisa, né, nesse ponto. Então, isso é f zona x de sigma z mais μ. Então, quem é a função de densidade de z? Olha, a função de densidade de z é a derivada da função de distribuição, é a derivada dessa função aqui. Só que essa função é a f zona x de sigma z mais μ. Então a fzinha z, que é a derivada da f zona, vai ser a derivada, né, a derivada da f zona em relação a z, mas é também a derivada dessa função aqui, né, em relação a z, porque essa é igual a essa, né? Então a derivada dessa função aqui em relação a z vai ser o seguinte, olha, eu vou usar a regra da cadeia, né? Vai ser a derivada da f zona x em relação ao x que está aqui, que é sigma z mais μ. A derivada da f zona x é a fzinha x, então está aqui a fzinha x no ponto sigma z mais μ, vezes a derivada do sigma z mais μ em relação a z, né? Então a derivada de sigma z mais μ em relação a z, vezes a derivada da f zona x, que é a fzinha x avaliada nesse ponto aqui, né? Olha, a derivada de sigma z mais μ em relação a z é sigma, né? E a densidade da normal avaliada no ponto sigma z mais μ vai ficar 1 sobre raiz de 2π vezes sigma, exponencial de menos meio. Aqui era x menos μ sobre sigma. No lugar do x é sigma z mais μ. Vai ficar sigma z mais μ menos μ sobre sigma. Então esse μ eu corto com esse μ, aí vai ficar sigma z sobre sigma, eu corto esse com esse, né? Vai sobrar só um z ao quadrado aqui. E esse sigma aqui vai embora com esse. Então fiquei com 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos z ao quadrado sobre 2, exatamente a função que eu tinha escrito aqui antes, né? Só que em função de x, né? Então 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos, lá está z ao quadrado sobre 2, né? Tá? Então essa aqui é a densidade da normal padrão. Então o que a gente fez? A gente demonstrou, né, que essa variável aqui, né, que é uma normal padronizada, tem distribuição normal padrão. Ok, então agora vamos supor que eu tenho uma variável x lá com distribuição normal, qualquer, né, uma média qualquer μ, uma variância qualquer, sigma ao quadrado, e que eu desejo calcular então a probabilidade de x ser menor ou igual a um certo a. Então posso fazer o seguinte, olha, a probabilidade de x ser menor ou igual a é a probabilidade de... Aí eu vou fazer o seguinte, olha, dos dois lados aqui eu subtraio μ, tá certo? μ é a média da variável x. E dos dois lados eu divido por sigma, em que sigma é o desvio padrão, tá certo? Então vai ficar a probabilidade de x menos μ sobre sigma ser menor ou igual a menos μ sobre sigma. Por que eu posso fazer isso? Olha, porque se o x é menor do que a, então x menos μ sobre sigma tem que ser menor ou igual a menos μ sobre sigma. Então essas probabilidades são iguais, né? Ok, essa x menos μ sobre sigma aqui, olha, vai ser uma normal padrão, né? Eu vou chamar de z. Então a probabilidade de z ser menor ou igual a menos μ sobre sigma. Então é o seguinte, olha, se você tem uma normal qualquer x, né, e quer calcular a probabilidade dela ser menor ou igual a um certo a, basta você calcular a probabilidade de uma normal padrão ser menor ou igual a menos μ sobre sigma, em que μ e sigma são a média de desvio padrão da sua variável x original, né? Então a gente só precisa das probabilidades tabeladas para normal padrão, só para essa aqui, eu não preciso de outra,
Tá? Essa função aqui, tá? A probabilidade de z... Ah, tá, eu escrevi aqui embaixo, né? A probabilidade de z ser menor ou igual a um zzinho, muitos autores chamam de φ de zzinho, tá? φ de z. Então, φ de z é uma forma, né, padrão, meio padrão, assim, né? Os autores assumem isso, de para se referir, né, à função de distribuição da normal padrão, tá certo? Eu não vou usar essa notação não, mas talvez, né, pode ser que vocês estejam usando algum livro aí que use essa notação, tá? Eu vou usar sempre, na maioria das vezes, né, a letra Z aqui, né, para denotar normal padrão, tá? Então tá aqui a tabela, né? Eu tenho a tabela da distribuição. Olha, a probabilidade de z ser menor ou igual a um zzinho, né? Então aqui para um certo zzinho, a probabilidade de ser menor do que ele, é o que está sombreado aqui, né? Nota que para um z igual a zero, né? Aqui eu tenho z igual a zero, olha, essa probabilidade é meio, né? Porque na normal padrão, a média, né? Tá aqui, olha, é zero, né? E como a gente viu que ela é simétrica, a probabilidade de ser menor do que a média é igual à probabilidade de ser maior do que a média, né? Então, essa probabilidade vai ser meio, tá? Então, nessa tabela eu tenho aqui os valores de z, certo? E aqui eu tenho a segunda decimal de z, tá? E aqui no meio, né, nessa parte branca aqui, eu tenho as probabilidades, essas probabilidades aqui, ok? Então, por exemplo, você pega lá, eu quero calcular qual é a probabilidade de z ser menor ou igual a 1,23, tá? 1,23. Então, eu vou vir aqui no z, 1,2, está aqui, e a segunda decimal é o 3, né? Então, eu vou vir na segunda decimal aqui, é 3. Então, a probabilidade que eu estou procurando é essa daqui, certo? Muito simples usar essa tabela, né? Então, vamos ver um exemplinho aqui, olha. Vamos considerar que x é a temperatura máxima, né, em um dia de verão em uma certa localidade. Aí vamos supor que x, então, siga a distribuição normal com média de 30 graus Celsius e variância de 16 graus Celsius quadrados. Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 33, maior ou igual a 34, menor ou igual a 27, e está entre 27 e 33. Tá? Então, vamos lá. Olha, eu tenho que x, né, que é essa temperatura máxima, ela segue a distribuição normal com média 30 e variância 16. Qual é a probabilidade dessa variável x ser menor ou igual a 33? Bom, então eu vou padronizar, né? Vai ser a probabilidade de x menos 30, porque 30, porque é a média, eu sempre subtraio a média, x menos 30, dividido por 4. Por que 4? Porque a variância é 16 e eu divido pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Vai ficar x menos 30 sobre 4, menor ou igual a 33 menos 30 sobre 4. Né? Se x é menor ou igual a 33, então x menos 30 sobre 4 tem que ser menor ou igual a 33 menos 30 sobre 4. Por que eu fiz isso? Porque agora, olha, se x segue distribuição normal com média 30 e variância 16, essa daqui, olha, segue distribuição normal padrão. Então, essa aqui é a minha z, né, normal 0,1, certo? Então, é a mesma coisa de falar que é a mesma conta, é o mesmo valor, né, da probabilidade de uma normal padrão z ser menor ou igual a 33 menos 30 é 3, dividido por 4, 3 quartos, né, 0,75. A probabilidade de uma normal padrão ser menor ou igual a 0,75. Aí eu vou lá na tabela e consulto esse valor. Né, a probabilidade de ser menor ou igual a 0,75. Então está aqui 0,75, está aqui, ó. É essa probabilidade aqui. 0,77337. Aqui. Não? Qual a probabilidade de ela ser maior ou igual a 34? Né? Olha, na minha tabela eu só tenho probabilidade de z ser menor ou igual a zzinho, né? Certo? Eu não tenho a probabilidade de ser maior. Então vou usar o complementar. Então vou fazer 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 34. A probabilidade de x ser maior ou igual a 34 é 1 menos a probabilidade de ser menor do que 34. Né? Então isso vai ser 1 menos a probabilidade de x menos 30 sobre 4 ser menor ou igual a 34 menos 30 sobre 4. Então isso é 1 menos a probabilidade de z ser menor ou igual a 1. Menos a probabilidade de z ser menor ou igual a 1. Então vamos lá. A probabilidade de ser menor ou igual a 1
a segunda decimal é 0, né? Vai dar esse valor aqui, 0,84134. Aqui, 1 menos ele, né? Então vai dar essa probabilidade aqui. A probabilidade de x ser menor ou igual a 27. Aqui, olha, agora eu vou usar a simetria, né? A normal. Como a média aqui é 30, certo? E eu já calculei que a probabilidade de ser maior do que 33, foi o primeiro exemplo lá que a gente fez. Não, foi... A gente calculou a probabilidade de ser menor do que 33. É menor do que 33. Já calculei a probabilidade de ser menor, que é isso aqui. Certo? Ok. Só que em relação a μ, que é 30, quem é o simétrico do 33? Vai ser o 27, né? Certo? Mandei 3 unidades para a esquerda, 3 unidades para a direita. Né? Então eu tenho o seguinte, olha, a probabilidade do x ser menor do que o 27, que é isso daqui, né, é igual à probabilidade de ser maior do que 33, que é isso daqui, pela simetria. A probabilidade de ser menor do que 27, né, é igual à probabilidade de ser maior do que 33. Né? Então, a probabilidade de x ser menor do que 27 é igual à probabilidade de ser maior do que 33. Então, isso vai dar 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 33. A probabilidade de x ser menor ou igual a 33 a gente já calculou, está aqui, 0,77337. Né? Então, isso dá 1 menos isso, dá 0,22663. Tá? A probabilidade está entre 27 e 33. Olha. Está o 30, tá? 7, 33. A probabilidade de estar entre 27 e 33 é a probabilidade de ser menor do que 33 menos a probabilidade de ser menor do que 27. Né? Menor do que 33 menos a probabilidade de ser menor do que 27. A gente já calculou as duas, né? A probabilidade de ser menor ou igual a 33 menos a probabilidade de ser menor do que 27. Então isso dá 0,54674. Bom, para o exemplo anterior, vou calcular o valor de K tal que a probabilidade de 30 menos K menor ou igual a X menor ou igual a 30 mais K seja 0,95. Então, olha só, eu tenho aqui agora, né? Olha, a média aqui é 30, né? Aqui eu tenho um intervalo que vai de 30 menos K até 30 mais K. Nota que esse intervalo aqui ele é simétrico, né? Em torno do 30. Né, onde K unidades para a esquerda do 30 e K unidades para a direita. Né? Eu quero saber quem que tem que ser esse K, de forma que esse intervalo aqui, olha, né, tem uma probabilidade 0,95, é isso que eu estou querendo. Né? O X está dentro desse intervalo com probabilidade 0,95. Então vamos lá, olha. Essa probabilidade aqui, né, agora eu vou padronizar, né? Então vai ser 30 menos K, esse cara aqui, 30 menos K, vou subtrair dele a média, que é 30, e dividir tudo pelo desvio padrão. Vou fazer a mesma coisa no meio, né? X menos 30 sobre 4 vai dar a normal padrão, que eu vou chamar de Z. E do lado direito aqui, 30 mais K, 30 mais K, menos a média, que é 30, dividido por 4, que é o desvio padrão. Esse 30 vai embora com esse 30 também vai embora com esse, né? Então eu vou ficar com a probabilidade de Z está dentro do intervalo de menos K sobre 4 até K sobre 4. Né? Agora o seguinte, olha, vamos ver aqui. É sempre bom fazer um desenho, pessoal, para você enxergar as coisas, tá? Aqui agora eu estou numa normal padrão, né? Essa Z aqui é uma normal padrão, tem média 0. Né? Agora eu estou no intervalo de menos K sobre 4 até K sobre 4. Né? O que eu fiz aqui, olha, esse pedaço aqui, né, essa probabilidade aqui desse lado é igualzinha a essa probabilidade aqui desse outro lado, tá certo? As duas probabilidades são iguais, né? Por causa da simetria. Né? Em relação ao zero, o menos K sobre 4 e o K sobre 4 são simétricos. Né? Então, esse intervalo aqui de menos K sobre 4 até K sobre 4, ele tem a probabilidade que é igual a 2 vezes o intervalo de 0 até K sobre 4. Até K sobre 4. Então, esse intervalo todo aqui, que tem probabilidade 0,95, é o que eu quero, né, que ele tem a probabilidade 0,95, ele vai ter a probabilidade de 2 vezes a probabilidade do Z estar entre 0 e K sobre 4.
né? E qual é a probabilidade do z, né, ocorrer aqui entre 0 e k sobre 4? Né? Vai ser a probabilidade de ser menor do que k sobre 4, que é isso tudo aqui, né? Menos a probabilidade de ser menor do que 0. A probabilidade de ser menor do que 0 é meio. Né? Então, duas vezes essa probabilidade vai ser duas vezes a probabilidade de z ser menor do que k sobre 4, menos meio. Né? Ok. Claro, né, o que o exercício pediu é que a probabilidade desse intervalo tenha, esse intervalo tem a probabilidade, então, 0,95. Né? Então, agora, completando aqui o exercício, né, eu vou ter a probabilidade, se eu fizer essa conta, né, duas vezes a probabilidade de z ser menor ou igual a k sobre 4, menos duas vezes meio, então vai ficar menos 1, né, é igual a 0,95. Então, duas vezes essa probabilidade vai ser igual a 1,95. Duas vezes a probabilidade igual a 0,95 significa que a probabilidade que eu estou querendo vai ser 0,975. Né? 0,975. Notem, onde que a gente está chegando aqui? De novo, né? Vou fazer um desenhozinho de novo, olha. Né? O meu intervalo tem probabilidade 0,95. Né? Essa probabilidade aqui, como esse intervalo é simétrico, essa probabilidade é igual a de K. Né? Se a área total é 1, e aqui no meio eu tenho 95%, né, sobra 5% para as caudas. 5% para as caudas, como elas são iguais, então é 2,5% para cada. Então isso aqui eu tenho 0,025 e aqui eu tenho a probabilidade 0,025. Né? Aqui está o 0 e aqui está o K sobre 4. Qual que é a probabilidade que está à esquerda do K sobre 4? 0,975. É isso aqui que a gente chegou. Né? 0,975. Ora, agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu quero achar o valor de z aqui, né? Tal que a probabilidade da minha variável aleatória normal padrão z ser menor do que esse cara é 0,975. Ao contrário do exemplo anterior, né, em que eu tinha o zzinho e buscava e encontrava lá na tabela a minha probabilidade, aqui agora eu tenho a probabilidade, quero ver quem que é esse z. Né? Então vou lá na minha tabela e vou procurar essa probabilidade do 0,975. Ela está aqui, ó, no 1,96. Né? Se a gente for ver aqui, ó, as casas decimais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a segunda casa decimal é 6. Está aqui no 1,9. Né? Então 1,96. A probabilidade de uma normal padrão ser menor do que 1,96 é exatamente 0,975. Então esse K sobre 4 tem que ser 1,96. K sobre 4 é 1,96, portanto K vai ser 4 vezes 1,96, que dá 7,48. Então esse é o valor de K. Então, a temperatura máxima ocorre nesse intervalo que vai de 30 menos 7,84 até 30 mais 7,84, né? Ou seja, esse intervalo aqui que vai de 22,16 até 37,84, né? A temperatura máxima, né, num dia ocorre dentro desse intervalo aqui com probabilidade 0,95. Mais para frente, né, na parte de inferência, a gente vai explorar muito esses intervalos. A gente vai fazer diversas vezes contas desse tipo aqui, encontrando intervalos que a gente chama de intervalos de confiança. Tá? Mas aqui foi só um exemplo usando para a gente treinar um pouquinho, né, usar a normal. Bom, uma característica então que a normal tem, né, é que ela pode ser utilizada para aproximar um grande número de outras distribuições. Né? Em particular, sob certas condições, né, específicas, a gente consegue aproximar muito bem a distribuição binomial, né, usando a distribuição normal. Então, vamos pensar o seguinte, olha, imagine que você tem uma variável x que tem a distribuição binomial com parâmetros n e p, né? Então a gente já sabe que a esperança da binomial é n vezes p e a variância é n vezes p vezes 1 menos p. Então eu vou aproximar essa binomial aqui usando uma variável normal com quais parâmetros? Olha, se os parâmetros da normal são a esperança e a variância, eu vou colocar aqui a esperança e a variância da binomial. Né? Então se eu vou aproximar uma binomial, os parâmetros aqui da normal vão ser a esperança e a variância dessa binomial. Tá? Quando que essa aproximação é boa? Olha, ela é boa quando o n é grande, tá? Da binomial, quando o número de ensaios lá que você faz da binomial é grande.
tá? E ela é melhor também para valores de P, a probabilidade de sucesso, próximos de meio. Por quê? Porque quando o P é meio, a binomial fica simétrica. Ela é perfeitamente simétrica quando o P é meio. Tá? E a normal é uma distribuição simétrica. Né? Quando o P é muito distante de meio, ou seja, quando ele está próximo de zero ou próximo de 1, a binomial fica assimétrica. Assimétrica, ela não é simétrica. Então a aproximação não fica boa. A não ser que o seu n seja muito grande. Né? Quando o P, mesmo com o P pequeno, se o n for imenso, né, for uma coisa muito grande, ela volta, começa a ficar simétrica de novo. Tá? Então o que é o ideal? O ideal é que você tenha um P próximo de meio ou um n bem grande. Né? Pelo menos uma dessas duas coisas. Tá? Olha aqui, coloquei alguns exemplinhos. Né? Então esse aqui ó, é um exemplo em que a aproximação é muito boa, né? Muito boa. Você tem aqui essas barras azuis, são as probabilidades da binomial, é uma binomial com n igual a 10 e probabilidade de sucesso meio. Né? Coloquei bem meio, você vê que ela é exatamente simétrica. A probabilidade de ter 5 sucessos, né? Está aqui no meio, a probabilidade de ter 4 ou 6 sucessos é igual, a probabilidade de ter 3 sucessos ou 7 sucessos é igual, né? Então ela é simétrica. E a normal correspondente é essa normal com média 5 e variância 2,5. Por quê? Porque a média da binomial é n vezes p, 10 vezes meio, vai dar 5. Né? Então a esperança vai dar 5. E a variância vai ser 10 vezes meio vezes 1 menos meio. Né? 10 vezes meio vezes meio, que vai dar 2,5. Então usei essa normal, parâmetro 5 e 2,5. Você vê que a aproximação é bastante boa. Né? Vamos ver um exemplo aqui em que a aproximação é ruim. Olha, peguei uma binomial com n igual a 10, e agora o P, que antes era meio, 0,5, agora eu coloquei ele bem pequeno, 0,05. 0,05. Ele está bem distante do meio, né? Bem próximo do zero. Então ela fica muito assimétrica, né? A probabilidade de ter 0 sucesso aqui é bem grande, de ter um sucesso já é bem pequena, né? Praticamente a metade, né? A probabilidade de ter 2 sucessos é muito pequena, 3 sucessos é menor ainda, etc. Então, essa é uma distribuição, né? Que ela seria bem aproximada para uma coisa assim, né? Tá? A normal não, a normal é essa curva preta, né, que é simétrica, não tem nada a ver com as barras, né? Então, qual que é o problema aqui? O meu n é pequeno, 10, e o meu p está muito distante de meio. Então, essa aproximação aqui vai ficar horrível, né? Agora, mesmo que eu tenha um p pequeno, mas um n grandão, olha como é que a binomial já voltou a ser quase simétrica. Não é perfeitamente simétrica, né? Mas ela começa a voltar a ter uma assimetria pequena, né? Uma assimetria pequena. Então aqui tem a normal correspondente, a aproximação, claro, não é excelente, né? Mas é uma aproximação razoável. Se eu usasse aqui ainda esse P igual a 0,05, mas um N aqui ainda maior, por exemplo, 1000, essa aproximação já seria bem melhor, né? Tá? Então, vamos ver um exemplinho aqui, olha. Uma prova é composta de 100 questões do tipo verdadeiro ou falso. Se o aluno responde a todas as questões ao acaso, né, qual a probabilidade que ele acerte pelo menos 60 questões? Olha, então o que a gente tem aqui é o seguinte, olha, o número de acertos segue distribuição binomial com parâmetros n igual a 100 e p, né, que é a probabilidade de sucesso, igual a meio. Por quê? Eu posso pensar em cada questão como sendo um ensaio, né, em que ocorre sucesso com probabilidade meio. Por que meio? Porque é tipo V ou F, né? Como eu estou chutando, né, estou respondendo ao acaso, minha probabilidade de acertar é meio. Tá? Eu só tenho duas opções, V ou F. Ok. Então, o número de acertos, né, vai ser essa distribuição binomial, né, com n igual a 100 e p igual a meio. Como ele quer a probabilidade de acertar pelo menos 60 questões, eu teria que calcular que a probabilidade de x é maior ou igual a 60, que é a probabilidade de x é igual a 60, igual a 61, 62, até a probabilidade de x é igual a 100. O problema disso é que é muito trabalhoso, né? Eu tenho que calcular cada uma dessas probabilidades usando lá aquela fórmula da binomial. Né? Para um computador, né? Num computador você faz isso aqui numa fração de segundo, mas para fazer na mão é trabalhoso. Né? Qual que é a alternativa? Você pode fazer uma aproximação usando a normal. Você tem um P aqui meio, que é o ideal, né? E além disso você tem um N aqui que é razoavelmente grande, N igual a 100. Né? Então vamos ver como é que ficaria essa aproximação. Né? Então, vou aproximar a distribuição de x, que é binomial,
por uma normal com média n vezes p, que vai ser 100 vezes meio, ou seja, 50, né? E variância n vezes p vezes 1 menos p, que vai dar 25. Né? Então, vou considerar essa variável y, que segue distribuição normal com média 50 e variância 25. Ok, qual é a probabilidade, então, de x ser maior ou igual a 60? Eu não sei, eu tenho que calcular lá pela binomial. Mas isso vai ser aproximadamente a probabilidade dessa normal, né, ser maior ou igual a 60. A probabilidade dessa y ser maior ou igual a 60 é a probabilidade de uma normal padrão z ser maior ou igual a 60 menos 50, que é a média dela, dividido por 5, que é a raiz da variância, né, o desvio padrão. Vou fazer 60 menos 5 sobre 5. Né? 60 menos 5 é 10, sobre 5 dá 2. Então, essa é a probabilidade de uma normal padrão ser maior ou igual a 2. Vai ser 1 menos a probabilidade da normal padrão ser menor ou igual a 2, consultando lá na tabela, né, a probabilidade da normal padrão ser menor ou igual a 2 é 0,97725. 1 menos isso, então, a probabilidade de você acertar 60 questões ou mais, né, chutando todas as questões, é alguma coisa ali em torno de 2,3%, né, 0,023, 0,023, né? Tá certo? Aproximadamente isso, né? A probabilidade exata, eu calculei lá no computador, tá? É 0,02844. Essa aproximação aqui, né, quando você olha, ela não está assim tão legal quanto a gente esperava, né? Por quê? Por que ela não está tão legal? Dá para a gente melhorar isso aí, tá? Dá para melhorar. Opa! Dá para a gente melhorar. Vamos supor que ao invés do exercício pedir, só para a gente motivar aqui, né? Vamos supor que ao invés do exercício pedir a probabilidade de ser maior ou igual a 60, a gente quisesse aproximar a probabilidade de x ser igual a 60. Tá certo? A probabilidade de x ser igual a 60 pela binomial, né? A probabilidade exata, é essa aqui, 0,010844. Ou seja, a probabilidade de você fazer uma prova com 100 questões de verdadeiro ou falso, sair chutando todas, e acertar exatamente 60 questões é isso aqui, aproximadamente 1%, né? 1,1%. Agora, vamos supor então que você fosse usar a normal para aproximar essa probabilidade, x igual a 60. Então a gente viu que a gente pode usar lá aquela y, né, que segue distribuição normal, com média 50 e variância 25. Né? E a gente aproximou a probabilidade de x ser maior ou igual a 60 usando a probabilidade de y ser maior ou igual a 60. Mas e agora se eu quisesse aproximar a probabilidade de x ser igual a 60? Eu faria a probabilidade de y ser igual a 60? Olha, y segue distribuição normal. Normal é uma distribuição contínua. A probabilidade dela ser igual a 60 é zero. Então isso não faz sentido. Né? Não faz sentido eu aproximar a probabilidade de x ser igual a 60 pela probabilidade de y ser igual a 60, porque a probabilidade de y ser igual a qualquer coisa é zero. Então, para aproximar a probabilidade de x ser igual a 60, a gente não usa y igual a 60. A gente usa y no intervalo aqui de 59,5 até 60,5. Tá? 59,5 até 60,5. Se você fizer essa conta aqui usando essa normal aqui, com média 50 e variância 25, você vai ver que a probabilidade dela ocorrer entre 59,5 e 60,5 é 0,010852. Essa probabilidade aqui está bem próxima dessa, né? Tá certo? Então, para eu aproximar a probabilidade de x ser igual a 60, eu uso de 59,5 até 60,5. E se eu quisesse aproximar a probabilidade de x ser igual a 61, eu faria de 60,5 até 61,5. E assim por diante. Se eu quisesse a do 62, eu ia de 61,5 até 62,5. Né? E assim por diante, tá certo? Então, para eu aproximar a probabilidade de x ser maior ou igual a 60, eu não vou fazer a probabilidade de y ser maior ou igual a 60. Eu vou fazer. Por quê? Porque a probabilidade do 60 eu parto de 59,5. Tá certo? Então eu vou fazer a probabilidade de. Para aproximar a probabilidade de x ser igual a 60, eu vou fazer a probabilidade de y ser maior ou igual a 59,5 e não 60. Então a gente chama isso de correção de continuidade. É a correção que você dá, você faz, né, quando você está aproximando uma variável que é discreta usando uma variável que é contínua. Né? Eu tenho que fazer essa correção se eu quiser, né, uma aproximação melhor. Então, de fato, olha, né, voltando lá no nosso exemplo, a probabilidade de x ser maior ou igual a 60, a gente viu que é 0,2844. Essa probabilidade aqui é a probabilidade exata, 2844.
Quando eu faço y ser maior ou igual a 59,5, tá certo? Estou fazendo todas as continhas, padronizando, fazendo tudo, mas isso vai dar 0,02872, né? Enquanto que antes eu tinha, sem a correção de continuidade, eu tinha encontrado isso aqui, ó, 0,0, pessoal, aqui falta um zero, tá? Agora que eu estou vendo, né? Que é 0,02844. Então aqui antes, né, sem o erro absoluto, sem a correção, o que é o erro absoluto? É o que eu calculei usando a aproximação menos a probabilidade exata, né, em valor absoluto. Né? Então isso aqui estava lá na casa dos 5 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 a menos 3. Agora usando a correção de continuidade eu obtive isso aqui. Né? O erro em relação ao valor correto, que é esse aqui, né, foi lá para o 3 vezes 10 a menos 4. Né? Então diminuí em 20 vezes o meu erro, né? Aproximadamente. O meu erro diminuiu aqui na casa de 20 vezes. Então a correção de continuidade ela faz uma diferença muito boa.